Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira, 28 de junho, do Opinião 2.0. Vai analisar as notícias com você nesta terça-feira o empresário e advogado João Vilela. E a primeira dessas notícias é curiosa, João. Uma empresa de recicláveis de Santos, os funcionários foram flagrados com um caminhão despejando lixo em São Vicente, no bairro do Cachapuã, ontem. Os totens com câmeras, totens blindados da Prefeitura de São Vicente, flagraram essa ação. O caminhão foi interceptado, voltou para pegar o lixo e recebeu uma multa de R$50 mil. Agora, o que leva uma empresa a despejar lixo em outra cidade? Você tem a motivação? Você consegue perceber qual a motivação dessa empresa, João? Boa tarde. A motivação é simples. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. A motivação é simples. É redução de custos. Na realidade, ele teria que dar uma destinação a esse lixo, esse entulho. Devia ser coisas que não são tão valiosas para a empresa, então ela cobrou da empresa, porque normalmente é assim, esses caminhões são contratados por empresas que estão dando a destinação. Eles emitem uma nota falando, olha, e jogaram, o mais fácil é jogar no quintal alheio. Isso é um absurdo completo. Antigamente era na Praia Grande que jogavam muito. Mas a Praia Grande começou a colocar câmeras, começou a verificar e começou a dar problema. Então, fizeram em São Vicente. São Vicente, inclusive o prefeito Caio Amado falou recentemente que o motivo dele estar colocando aqueles totens de câmera na cidade, além da questão do crime, de você ter câmeras na cidade por vários motivos, é essa questão de jogar lixo. Ele foi bem claro, olha, estão jogando muito lixo aqui em São Vicente, nosso custo está sendo extremamente alto. Então, era uma coisa recorrente, você tem que pegar o flagrante. Parece que nem foi a câmera que pegou. Eles devem deixar algum cantinho lá que não pegue nada para a entrada do caminhão e jogam. Ali acontecia muito na linha vermelha, por exemplo, em São Vicente, muito de jogar, mas muito. Então, tem vários lugares, Cachapuã, sem dúvida, como aconteceu esse caso, tem vários lugares que jogam. Na área continental jogavam bastante também. Pararam de jogar na área continental, não sei exatamente o porquê. Mas o grande problema é que nós não entendemos ainda o valor, tanto as prefeituras quanto as empresas não entenderam o valor que tem essas coisas que podem ser recicláveis. Claro que tem que ter um cuidado na hora da destinação, mas tem que ter lugares específicos feitos nas cidades para você poder colocar esses produtos que são destinados e podem ser reaproveitados, muitos deles. Mas tem que tomar muito cuidado. Acontecem algumas falhas grandes em cidades, como Santos, por exemplo. Tem uma reciclagem? Não. Tem um caminhão que passa da reciclagem? Tem. Então as pessoas separam o lixo todo, aí no caminhão é um caminhão garude. Caminhão garude são aqueles caminhões compactadores de lixo. Então você acaba quebrando tudo. Se você misturar, por exemplo, vidro transparente com vidro azul, com vidro verde, com vidro de outras cores, com vidro de cerveja, que é um âmbar, você não consegue reciclar. Se você misturar cristal com vidro, você não consegue reciclar. O cristal não é reciclável, o vidro é reciclável. Então tem várias questões que são separadas. Outra coisa importante na questão de reciclagem, que eu gosto muito, uma das áreas que eu mais gosto, quando eu fiz curso técnico em mecânica, e depois escolhi engenharia mecânica, eu queria... É que não tinha curso no Brasil, acho que ainda não tem. Era curso de engenharia de lixo, que eu acho sensacional, é uma das melhores áreas que tem. Mas você tem que ter algumas complicações no meio do caminho. Por exemplo, isopor. É reciclável? É reciclável. Dá para fazer produtos legais com ele? Dá para fazer. Só que a fábrica que vai reciclar, por exemplo, esses rodapés que nós temos hoje, aliás, caros, que a gente faz na decoração, os rodapés altos, né, que a gente compra, são feitos com isopor reciclável, uma fábrica de Santa Catarina, que até conheci. O que acontece? Não vale a pena o transporte, porque o volume do isopor é muito grande. Então você tem que ter na própria cidade uma fábrica certificada, com tudo em ordem, para transformar o isopor, que é um lixo complicadíssimo, quando você não recicla, porque ele vai ocupar um grande espaço também no aterro sanitário, ele vai ocupar um grande espaço em vários lugares. E usar esse isopor na própria cidade, fazendo algum produto como esses, por exemplo, dos rodapés. Dá para fazer muita coisa, mas toda solução simples normalmente é errada. Então as prefeituras têm que se compor em relação a isso, e claro, e coibir esses absurdos que aconteceu agora em São Vicente, jogar lixo no quintal do vizinho, né? Que é o grande absurdo. Saiu caro para essa empresa, porque uma multa de R$50 mil para uma empresa de recicláveis, onde a margem de lucro é pequena, é uma multa salgada, uma multa pesada.
O termo correto hoje é resíduo, né? Porque todos os resíduos são aproveitáveis, papel, papelão, vidro, como disse o João, o isopor até tem que ser reaproveitado de maneira adequada, metal, né? Inclusive muitos catadores disputam as latinhas de alumínio, que o valor delas para reciclagem é alto. Tem lixo hospitalar que é complicado, tem lixo eletrônico também que é complicado, tem uma série de questões ligadas aí. O país tem uma política nacional de resíduos e a cidade de Santos, por exemplo, foi uma empresa de Santos que despejou esse lixo em São Vicente. Já deu um salto nos últimos anos, já recicla 5%. É importante a consciência também do consumidor, lavar o lixo reciclável, separar, como disse o João, o lixo, o resíduo, né? O termo certo é resíduo reciclado. E é importante para o planeta essa política, não é, João? É importante, mas vamos lembrar que Santos recicla muito pouco, viu, Paulo? Esse 5% é muito, mas muito pouco. Porque é só o nobre do lixo que está sendo reutilizado, ou do reciclável. A gente começou esse sistema em Santos em 1990, 89 para 90, e se reciclava tanto quanto. Havia ali na Lemoa, pela prefeitura, e havia também um sistema de lixo hospitalar. Aliás, o lixo hospitalar tem como ter retorno também. Eles vão falar como que tem retorno? Queimando. É na queima, tem que ser tudo certificado. Tem hoje empresas que, aliás, são todos obrigados a queimar para você poder utilizar, e tem formas também de você aproveitar uma pequena parte, mas tem com a queima, com a geração de calor. Na realidade, não é a queima com... É complicado, o lixo hospitalar é mais complicado de todos. Mas dá para fazer muita coisa. Agora, Santos dá vergonha por causa... Eles estão colocando o caminhão errado. Então, levando para fazer ali no final da Lemoa, tem ali um lugar que eles estão utilizando, que é a Vila dos Criadores, de uma forma que eu discordo bastante. Tem condições de fazer muito mais. Santos é uma cidade pequena relativamente, tem condições de fazer fábricas que reaproveitem. Esse que é o grande lance do negócio. A grande saída e sacada é você fazer fábricas que reaproveitem no local. Gera empregos, gera produtos finais de excelente qualidade, então dá para fazer muita coisa. Eu sou um grande... Todos os lugares que eu fui no mundo, eu procurei conhecer como é que são as usinas no mundo inteiro. A última que eu fui foi em 2019, em fevereiro de 2019, que eu fui na usina de Frankfurt, no Rio Main. A usina de Frankfurt é mais para... eles fazem a combustão, a transformação do resíduo em combustível. Eles queimam, tem uma usina a vapor e transformam em eletricidade. Não é a melhor forma também. É uma forma para o que você não consegue resolver. O Japão também utiliza esse sistema. Não é também o mais adequado hoje. Já foi. Nos 90 a ideia era sempre essa, de transformar o resíduo em energia. Mas a gente sabe hoje que é mais adequado só transformar o resíduo do resíduo. Ou seja, aquilo que você não consegue reaproveitar, aí sim se transforma em energia. A política... Santos tem uma licitação em curso, né? Para reformular, né, a política de resíduos sólidos. Deu um salto nos últimos anos de 1% para 5% de 2016 para cá, mas ainda é muito pouco. 5% é a 20ª parte só dos resíduos recicláveis que são reciclados em Santos. E tem uma notícia... em 91, hein, Paulo? Faz só 30 anos. Eu marquei 1% de 2016 porque era entre 1% e 2% de 2016 e evoluiu um pouquinho nesses últimos anos. Com a licitação, eu tenho a impressão que a tendência é de dar um salto, essa porcentagem de resíduo reciclado em Santos. Vamos esperar, vamos pressionar também, né? Se a gente pressionar, não acontece nada. Tem uma notícia com um lado até um pouco jocoso, meio engraçado, mas não é uma notícia engraçada. Uma quadrilha de 2 homens e 2 mulheres assaltou a residência de uma mulher de 74 anos, roubou celular, joias, dinheiro e foi presa, deixou a mulher amarrada. Agora, foi presa depois comemorando, eram 2 homens e 2 mulheres, estavam comemorando num motel, a polícia chegou e prendeu. O que tem de positivo aí é a pronta ação da Polícia Civil, não é, João? Exatamente. Conseguiu pegar, claro que é muito bom, mas vamos pensar a cabeça que estão essas pessoas, né?
Olha a maldade que tem em certas pessoas. Assaltar, amarrar uma idosa, pense que fosse nossa mãe, nossas avós, quem for, amarrar e saiu e foi comemorar. Não dá para aceitar pessoas assim, né? São pessoas com extrema maldade, é maldade pura, pura. Parabéns à polícia, que fosse assim mais vezes, infelizmente a polícia não tem a estrutura que merece ter, não tem as condições técnicas que merece ter, tem muitos técnicos muito bons, mas a gente sabe que a dificuldade da polícia tem sido, civil principalmente, tem sido muito grande, em estrutura principalmente e em pessoal. Então, a maioria dos policiais tem feito um trabalho gigantesco, gigantesco. Eu conheço muitos policiais civis que se desdobram para fazer o seu trabalho, fazem o melhor, correm um risco enorme. Vamos lembrar que a Polícia Civil ganha muito pouco, para quem entra hoje num cargo como investigador de polícia, que veja, é um cargo dificílimo, você está sempre em risco, você está sempre procurando, é um detetive, é quem está procurando achar o caminho que foi o crime, ou evitar o crime, está em lugares sempre complicados, ganha R$ 3.800 é o salário inicial de um policial civil. É algo absurdo. Agora, parabéns a esses policiais que fizeram esse trabalho, mas tinha que pegar uma cana brava, viu? Pessoas assim, mas tinha que ficar preso muito, muito tempo. E trabalhando na prisão, porque você é pessoa que não gosta de trabalhar, você nota, né? Vai, pega o dinheiro da senhora, acaba com a casa da senhora, faz toda, amarra, deixou um trauma pro resto da vida. E é um trauma terrível, que a pessoa não consegue mais andar, ela olha para trás toda hora, ela tá em casa sempre preocupada, qualquer barulhinho ela fica... É terrível, um dos piores traumas que tem, é a pessoa quando passa por uma situação como essa. E esses caras foram pro motel comemorar, né? 2 rapazes e 2 moças. Tinha que ficar preso trabalhando muito, mas trabalhando pesado. Eu sei que a nossa Constituição é aquela Constituição bonitinha, que fala que não pode ter trabalhos forçados, e aí o pessoal entende como forçado obrigatório, uns entendem como forçado você usar força demais, né? Um trabalho. Mas aí não trabalha nada. Então tinha que botar esse pessoal para trabalhar. E é cláusula pétrea da nossa Constituição. Ou seja, não vai mudar. Isso aí aconteceu em Registro, esse assalto e essa prisão aconteceram em Registro, no Vale do Ribeira. Uma outra notícia curiosa também é que um ciclista fotografou no domingo, flagrou um jacaré de papo amarelo, que é carnívoro, que é meio feroz, tomando sol nas margens do rio Cubatão, perto da ponte do Arco-Íris, um jacaré grandinho esse do papo amarelo. E não dá para dizer que é mentira, que ele inventou uma história, que é uma lagartixa grande, porque ele fotografou. Atualmente pega o celular, fotografa, filme e prova que estava lá o jacaré, não é, João? Não, e tem vários aqui em Santos, também acontece. Tanto Cubatão, sem dúvida, porque tem várias áreas ainda de uma certa mata, de mangue principalmente, mas Santos também. Outro dia tinha aqui, perto no final da Lemoa ali, os caminhoneiros também fotografaram, filmaram também um outro jacaré. Tem bastante, viu? Mas eles ficam normalmente na deles, eles ficam quietinhos, é só não provocar, não ir contra o bichinho que ele fica tranquilo. O Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta terça-feira, quem analisa as notícias com você é o empresário, advogado João Vilela. Uma das notícias que ele vai analisar, uma greve que foi uma greve relâmpago. Começou às 6 da manhã, a greve dos portuários, os funcionários da administração portuária de Santos ontem. Aí houve uma audiência no Tribunal Regional de Trabalho. A autoridade portuária apresentou uma contraproposta, 11,73% de reajuste, 75% na hora extra. Os portuários, os trabalhadores portuários aceitaram e à meia-noite os que trabalhavam de turno já voltaram a trabalhar. Uma greve que pode ser definida como uma greve relâmpago, não é, João? Pois foi um bom acordo, porque as partes ficaram satisfeitas, resolveram rapidamente e tem que ser assim. Porque a pior greve é aquela que vai gerando outros problemas para outras pessoas. Imagina um navio que não consegue atracar, que não pode descarregar, que não pode fazer uma série de coisas. São várias coisas que vão acarretando greves. Claro, greve é importante, é prevista na nossa Constituição, é algo que é um direito do trabalhador, das categorias de trabalhadores, quando é a última alternativa. Então tem que tentar conversar, tem que tentar negociar.
não deu nada e está realmente comprovada aquela questão, aquela necessidade, a greve é uma alternativa, mas sempre a última alternativa, principalmente alguns serviços, que não podem, né, ficar sem aquele serviço que acaba atrapalhando o país inteiro. Então, é importante, foi bom, parabéns às partes que conseguiram resolver rapidamente. Como outros portos brasileiros também, já enfrenta, desde o final de dezembro, a operação padrão dos auditores da Receita Federal. Eles, ao invés de examinar uma amostragem só das cargas, mais ou menos 10% de importação e de exportação, eles estão examinando 100%, abrindo exceção para remédios, para passageiros nos aeroportos e também nos transatlânticos, mas com carga geral, eles estão examinando todas, e o que demorava 2, 3 dias, o que demorava 5 dias, passa a demorar 20, 25, 30 dias, ou às vezes até mais. Essa greve, já tem a greve dos auditores, a greve não, a operação padrão, né, dos auditores. Essa greve assustou muito importadores e exportadores, mas foi rapidamente solucionado o impasse. O que não foi solucionado é essa mania do presidente Jair Bolsonaro participar de motociatas sem usar o capacete para pilotar a moto. Desde a morte daquele rapaz Genivaldo no porta-malas de um carro, que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal justamente por estar sem capacete, acabou morrendo, vítima de gás lacrimogênio, preso no porta-malas de um carro da polícia, de uma viatura da polícia. Desde essa morte, o Bolsonaro já participou de 8 motociatas sem o capacete. A lei vale para você, telespectadora, vale para o João, vale para mim, vale para todo mundo, vale para o Bolsonaro também. A infração de pilotar a moto sem capacete é considerada gravíssima e por essas 8 vezes ele já deveria até ter perdido pela pontuação a Carteira Nacional de Habilitação. O PT pressiona o ministro da Justiça, Anderson Torres, para tomar uma atitude em relação a essa questão. Pois é, Paulo, não é só a questão de estar fora da lei, isso sem dúvida, isso com uma multa você resolve, com a pontuação que você falou agora, resolveria. A minha preocupação maior é o exemplo, porque, vejam, a autoridade máxima do país, eu não sou contra fazer a motociata, acho que ele pode fazer, deve fazer, se não atrapalhar também aos outros, isso é importante, mas acho uma demonstração que ele queira fazer, isso faz parte da política e querer estar com as pessoas, querer com os motociclistas e tudo mais. Mas é o exemplo, sabe? A grande questão, vão falar, mas se ele cair a cabeça é dele, mais ou menos, vai. O exemplo é importante para as pessoas, vai ter gente que se espelha e fala, olha, é o líder do Brasil, gostem ou não gostem, ele é o líder do nosso país, é a pessoa referência, né? Foi escolhido pelo povo. Então, eu digo, o grande problema seria, além da questão legal, claro, que tem que ser analisada para todo mundo, se é para um, é para todos, o exemplo. O presidente tem que botar a mão na consciência. Eu lembro que no começo havia uma reclamação que o capacete não era o capacete adequado. Ele usava antigamente, bem alguns anos atrás, um capacete, e falava, mas capacete não é adequado, e ele alegou, a capacete era um capacete que era usado em relação a tiros e tudo mais, uma questão de proteção e tudo mais, mas agora não tem escapatória, né? Não dá para justificar o injustificável. A autoridade máxima da nação é o Bolsonaro, que é o chefe do Poder Executivo. Tem o chefe do Poder Judiciário, tem o chefe do Poder Legislativo, que é o presidente do Senado, o presidente do Supremo. São autoridades máximas dos 3 poderes. Mas nenhuma autoridade tem o direito de afrontar a lei. A autoridade, justamente, ela é para servir a população e dar o exemplo do cumprimento da lei. Não existe uma sociedade organizada sem cumprimento da lei. Quando o principal mandatário do país, do Poder Executivo, afronta a lei claramente, não tem sentido. É verdade que não é só ele que faz isso, em outros tipos de carreata, por exemplo, o líder, o candidato, vai de pé no automóvel, na caçamba de uma caminhonete, que também não deveria ir, também é proibido, mas no caso do Bolsonaro, aí ele afronta claramente a lei,
O rapaz morreu por estar sem capacete em Alagoas e ele, depois disso, já foi flagrado em motocicletas pelo menos 8 vezes, dando o exemplo do descumprimento da lei. Nós tivemos esse ano um carnaval meio desajeitado, no próprio carnaval em São Paulo. Depois, em abril, no feriado de 21 de abril, houve Carnaval das Escolas de Samba em São Paulo e no Rio de Janeiro, e agora em julho vai ter um terceiro carnaval em São Paulo, carnaval fora de época, por ter sido desajeitado o de fevereiro, né, que seria na época certa. E são 216 blocos inscritos, é muito carnavalesco em São Paulo, hein, João? É um grande absurdo. Nós estamos numa pandemia. Vamos falar que a pandemia do Covid é aquela pandemia que acabou, mas não terminou. Porque parece que algumas autoridades gostam de aumentar. Vamos ver se consegue aumentar o número de pessoas morrendo, de leitos sendo ocupados, de casos. Porque isso é um grande absurdo. Já foi absurdo todos esses anos. 2020, que nós já sabíamos que estava tendo problema na Europa, espero terminar o carnaval para decretar. Ou seja, ali já foi um grande absurdo. 2020 foi o grande crime de governadores, de prefeitos, que sabiam exatamente o que estava acontecendo. Depois, 2021, no pico, né? No pico aqui no Brasil, morrendo gente adoidado, fechando o comércio, deram feriado. Decretaram feriado para fazer passar o carnaval. Um grande absurdo. Não teve o carnaval oficial, mas fizeram, né? Para quem vai dar feriado? Eu lembro que os malucos de alguns prefeitos faziam coisas loucas, né? Faziam rodízio de carro para isso, uma coisa sem pé nem cabeça, né? E agora, os mesmos caras que adoram falar que é pela ciência, que é pela não sei o quê, que é pela não sei das quantas, que são preocupados, vai fazer agora o carnaval bloco de rua. Já teve outro também que já foi absurdo. Totalmente absurdo. Não dá para você justificar isso tendo uma pandemia em curso. Vai para qualquer hospital, sabe? Claro que dá para a gente voltar à vida mais ou menos ao normal, mas não dá para fazer bloco de rua, gente. Não dá para fazer uma série de coisas. E depois vão falar, olha, aumentou a curva, aumentou não sei o quê, olha, as pessoas têm que tomar cuidado e ficar distanciadas, as pessoas têm... Ah, peraí, né? É gente muito incompetente e muita má fé, porque eu estou suspeitando que deve ter alguma coisa por trás disso aí. Não é possível ter 200... Em julho, coisa absurda. Em julho, carnaval. Não é nem tradição, nem cultura, nem nada. Isso é pra... E tanto é verdade que tem muita gente contra que não conseguiram um patrocínio. Porque as empresas que vão patrocinar isso aí sabem que vai acontecer daqui para frente. Nós não temos uma tranquilidade sanitária no país. Claro que nós vamos voltar a trabalhar, fazer as coisas. Não é para as pessoas também... Mas uma coisa é você tentar manter o comércio funcionando, manter as atividades, precisa de economia, precisa de uma série de coisas. Outra é você fomentar. Outra é você patrocinar. Outra é você falar que isso é normal. Não é. Isso é coisa de maluco ou de má fé. Um dos dois. No caso das escolas e universidades, as aulas voltaram, muitas precauções são tomadas ainda, e mesmo assim, nesses ambientes, houve a constatação da multiplicação do número de casos e até se fala numa onda atual de Covid, uma nova onda de Covid, com menos mortes, é lógico, porque a população foi vacinada, o organismo, embora a vacina não forneça uma imunização completa, uma defesa completa, o organismo reage mais rapidamente ao vírus e evita que os casos sejam graves e leve à intubação, leve à morte. A vacina funcionou, é graças à vacina que a gente virou essa página da pandemia. Mas é aquela história, como disse o João, a página está virada sim, mas ainda não, a gente não colou do outro lado ainda, né? Pode bater um ventinho e ela voltar. E esse ventinho pode ser a aglomeração desse carnaval, não é, João? É um absurdo. Muita gente tomando todo cuidado, podendo fazer, andando, sabe? Fazendo tudo aquele possível nas escolas. As escolas estão usando máscara. A minha filha vai todo dia de máscara, eu compro para ela aquelas KN95 para criança, para poder ter uma prevenção maior.
Claro que não dá para ficar... Nós estamos 2 anos e pouco com essa encrenca aí no mundo. Agora, fazer isso... É o que você falou da página, Paulo. Tá correto. Eles estão jogando o ventilador para a página voltar e começar a ter casos de novo. Nós estamos na 4ª onda. Quem não pegou nesse começo do ano, está pegando agora. E vamos lembrar, tem pessoas que têm problemas, né? Não é quem está às vezes na rua, o cara é jovem, está saudável, tá, teoricamente já teve às vezes a Covid, já foi vacinado, tudo bem. Mas tem pessoas que estão frágeis ainda, está morrendo em média 200 quase por dia. É normal? Não é. É para parar tudo? Não. Mas também não precisa botar álcool na fogueira. Já está queimando. Deixa ali a brasinha, está queimando. Tá complicado, mas para que vai jogar gasolina na fogueira? É isso que eu não entendo. Esses caras, isso aí é para politicagem, viu? Isso é politicagem. Para falar, eu consegui não sei o quê, querem aparecer, é populista. Agora, é errado. Eu não consigo ter alguém em sã consciência, qualquer um, eu gostaria até que algum médico que entenda melhor do que a gente, fala, não, tudo bem, isso não tem problema. Claro que tem problema. Carnaval, a pessoa sai, se beija, bebe, agarra um ao outro, fica aglomerado. É assim que é o carnaval. Ou não vai ser? Ou vai ser um carnaval com distância de 1,5 metro de cada um, todo mundo de máscara, tomando todos os cuidados? Eu acho que não vai ser. Pode ser que seja um outro tipo de máscara, mas essa máscara que protege a respiração, não. O Opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando para o último bloco da Opinião desta terça-feira, em que o João Vilela, empresário, advogado, está analisando as notícias com você. Uma dessas notícias é muito triste e a gente imagina o pânico que tenha sido pelo incêndio da Santa Casa em Belo Horizonte ontem. As imagens são impressionantes, os vídeos, né, com vidros quebrando, fogo, fumaça. 950 pessoas foram retiradas, imagina o pânico. Tem relatos de um filho de paciente que saiu com o pai nos ombros, apavorado com o fogo, e foram registradas 2 mortes de pacientes, João. Porque, claro, que pode acontecer incêndio de várias formas, mas vamos lembrar que o Corpo de Bombeiro sempre fala, né? Todo incêndio começa pequeno. Isso acho que é quase um lema no Corpo de Bombeiros para explicar essas questões. E, infelizmente, vários lugares estão despreparados para resolver questões de incêndio. Não tem manutenção adequada. A gente vê vários, não estou falando que é o caso desse hospital, justamente, porque a gente não sabe o que aconteceu. Mas é muito comum em órgãos públicos, em hospitais, em escolas, não ter o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que tem que ter ali dependendo do tamanho, tem laudos que você pode emitir com profissionais habilitados, verificar as instalações elétricas. Tudo isso é importante, porque a gente sabe da dificuldade que é, às vezes, começam a fazer uma manutenção para manter aquilo funcionando, utilizando fiação inadequada, fiação antiga, não ter disjuntores. Normalmente essas coisas começam com problemas elétricos. No hospital é mais perigoso ainda, porque o hospital tem vários produtos extremamente inflamáveis, como o oxigênio. Tem cilindros de oxigênio, canais, ramos de oxigênio. Então, um hospital tem que ter muito mais cuidado porque tem muita coisa inflamável no hospital e tem as pessoas que estão debilitadas ali. Vamos pensar a pessoa na UTI, que está ali ligada a aparelhos, ligada a uma série de coisas para ela poder sair dali, ou respirar aquele ar, ou desligar a energia, porque você acaba tendo que fazer certas coisas para poder restabelecer. Então, nós temos que tomar muito cuidado, as autoridades principalmente têm que tomar cuidado com os lugares. Eu lembro que há um tempo atrás eu fui visitar as escolas, várias escolas aqui na nossa região, públicas, e me assustei com a situação que estava a fiação danificada, e policlínicas também. Agora, recentemente, aí não é culpa da policlínica, mas é uma questão de segurança pública, essa semana mesmo, da Conselheiro Neves, foi furtado os cabos de energia elétrica. E é uma policlínica que tem as vacinas ali, tem tudo, da Covid, inclusive, que ia começar por ali. Você pode perder data de validade, uma série de coisas. Então, essa parte elétrica, tanto furto de cabos, quanto a questão de não ter o AVCB, ou de não ter uma manutenção adequada, é um dos grandes problemas.
E nós estamos no inverno, viu? No verão piora bastante, começa a usar ar-condicionado, começa a usar uma série de coisas, mas se a gente não tomar muito cuidado, eu acho que as prefeituras deviam ter equipes, além do Corpo de Bombeiros, que não tem quantidade de pessoas suficiente, as prefeituras tinham que ter equipes dentro da prefeitura de técnicos para vistoriar esses órgãos todos e achar soluções e verificar, olha, está um problema na parte elétrica, tem um problema na parte de tudo que possa acontecer. Normalmente, essa parte toda de incêndio é parte elétrica o problema. E o problema em Santos, por exemplo, mas também em São Vicente, alguma coisa em Guarujá, alguma coisa em Praia Grande, tem muitos prédios de estruturas antigas que continuam sendo utilizados, a Santa Casa de Santos, o Hospital São José de São Vicente, a Prefeitura, o Paço Municipal de Santos, o prédio da Prodesan, ali na Ana Costa com a Francisco Glicério, são prédios que, pela legislação atual de combate a incêndio, pela legislação municipal, eles não têm condições de cumprir a questão das portas corta-fogo, a questão da tubulação, da reserva de água para incêndio no prédio, a questão dos hidrantes. Então, eles não têm condição mais de cumprir isso, porque são prédios que foram construídos antes dessa legislação. O João está certo, tem que procurar soluções para proteger esses prédios e as pessoas que trabalham neles do que aconteceu, por exemplo, na Santa Casa de Belo Horizonte, que deve enfrentar um problema parecido com esse, né? Porque senão não teria paciente sendo retirado nos ombros do filho, como aconteceu ontem. Alguns testemunhos de sobreviventes aí desse incêndio são realmente impressionantes e a gente lamenta também 2 vítimas. A oposição diz que hoje iria protocolar o pedido de CPI do Ministério da Educação em função desse caso do ex-ministro Milton Ribeiro, dos pastores, intermediação de verba, áudio em que o presidente Bolsonaro alertou o ministro, tem um áudio que ele conversa com a filha, que ele foi alertado pelo presidente Jair Bolsonaro da operação Acesso Pago, em que ele foi preso. A reação do presidente Jair Bolsonaro é interessante. Em março, quando o ministro foi exonerado e saiu do cargo, ele disse que colocaria a cara no fogo pelo ministro, que ele acreditava na inocência do ministro, na decência, na retidão do ministro. Quando ele foi preso na semana passada, o ministro, ele falou, se ele foi preso, se a Polícia Federal prendeu, é porque tem razão. E depois disso, ele voltou atrás, disse que não há o mínimo indício contra o ministro, depois que o ministro foi solto. Então, a posição do presidente oscilou, tem muita coisa misteriosa aí, tem sigilo de 100 anos nas visitas dos pastores aos gabinetes do Planalto, tem muita coisa estranha. É difícil acreditar que saia uma CPI, porque o recesso começa em 17 de julho do Congresso, e na volta, em agosto, deputados e senadores, a maioria deles, 2/3 do Senado não, mas todos os deputados e 1/3 dos senadores vão estar muito mais preocupados com as eleições que eles vão disputar do que com uma CPI, não é, João? Não, claro, a CPI, mas a CPI, veja, Paulo, é uma questão política, tem sua importância, tem sua validade, mas a polícia não vai entrar em recesso e vai continuar fiscalizando e tem que achar, se tiver alguma coisa irregular, mandar para o Poder Judiciário e aí acontece o processo penal adequado e ser punido se tiver uma coisa errada. Isso não me preocupa exatamente. A gente fica olhando para os presidentes falando essas bobagens que, bota a cara no fogo. Eu lembro do Lula falando do Roberto Jefferson, que dava um cheque em branco para ele. Vamos lembrar do mensalão? Então, lembra que também fazia isso. Aliás, é uma praxe no Brasil, tentar dar aquela, botar, não, fulano não tem problema nenhum. Cansamos de ver isso. Todos os governos tiveram problemas com isso. Tem que tomar muito mais cuidado e punir quem tiver errado. Isso sem dúvida. O grande problema é que a gente sabe que a punição é muito branda para esse pessoal. Aliás, a punição é estranha, né? Porque alguns casos são muito mais colocados de uma forma punitiva e outros são deixados para lá. E falam, não houve nada. E muitas vezes houve, com provas e mais provas e contraprovas e tudo mais. Nós vamos ter que botar isso a limpo um dia no Brasil. Infelizmente,
não colocamos ainda da forma que temos que colocar. Eu acredito, sinceramente, que melhorou muito. Muito. Eu não tenho visto, pelo menos, os grandes escândalos que estavam tendo. Mas vai acontecer, vai acontecer. O ser humano é falho e tem que ser punido. Quem fizer errado, seja punido. Agora, esse sigilo que você falou, Paulo, é um dos grandes absurdos. Porque isso, no meu ponto de vista, e aí eu gostaria que, nesse ponto, a oposição entrasse fortemente e falasse, olha, entrasse no STF, isso é ilegal, porque a não ser alguns casos específicos de guerra, de documentos de guerra, coisas ligadas a isso, aí sim, tem um sigilo, tal, por algum motivo bem relevante, mas a gente não pode aceitar 100 anos de sigilo. Nós temos a questão da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os princípios da administração pública. Publicidade é uma delas. Não pode ter mais cartão corporativo sem saber o que está gastando. Tem que saber o que está gastando, de todos os governos. Todos. Do prefeito ao presidente. Não dá mais para a gente ficar nessa história de ter cartão corporativo com sigilo. Não dá. É nosso dinheiro, é nosso direito. Entendeu? Então, atos públicos têm que ser publicizados. Simples assim. A questão dos combustíveis no Brasil, ela motivou as sucessivas trocas de presidente da Petrobras e o novo presidente, Paes de Andrade, ainda que não tenha tomado posse, Caio, não é o primeiro nome dele, ele já foi aprovado pelo Conselho da Petrobras, ele vai tomar posse oficialmente. É o quarto presidente nos últimos meses que a Petrobras tem. Nos últimos meses não, porque o primeiro, o Castelo Branco, ficou pouco tempo. Mas o presidente Jair Bolsonaro ontem, ele disse que ele espera uma nova dinâmica de preços dos combustíveis com o novo presidente da Petrobras. É uma questão, ele esperava também com os dois últimos presidentes que ele colocou e acabou não dando certo essa troca de presidentes. A Petrobras é obrigada a cumprir regras de compliance, regras das SAs que têm ações nas bolsas de São Paulo e de Nova York. Os governadores de São Paulo e de Goiás acataram a decisão constitucional de redução do ICMS até o limite de 18% e esperam uma queda do preço dos combustíveis para o consumidor, para o caminhoneiro, para as empresas. É uma questão de esperar para ver também. Os estados poderiam recorrer da decisão do Congresso e manter a sua alíquota de ICMS. São Paulo e Goiás optaram por aderir, que é uma atitude até simpática, porque o consumidor está sofrendo com a inflação dos combustíveis, não é, João? Está sofrendo muito, mas vamos lá, vamos entender essa questão dos combustíveis, que é um problema complexo, não tem soluções simples, mas vamos entender de onde que vem cada coisa. Em 2010, o governo Lula, a Petrobras, desde Getúlio Vargas, fez de economia mista, ou seja, parte do Estado, parte privada, tá? O governo Lula, em 2010, antes era só estatal no começo, mas depois passou a ser economia mista. Em 2010, o governo Lula ampliou a venda de ações da Petrobras. Foi muito aplaudido por isso e tudo mais. Então, aí você tem responsabilidades. Quando você entra com essa possibilidade de você ter as ações todas distribuídas na Bolsa de Valores, como você falou bem, você tem que respeitar a lei das ações em relação a isso tudo. O Bovespa tem regras específicas. Bom, em 2017, houve a lei das estatais pelo governo Temer. E aí o conselho, ele tem que zelar, o conselho dessas estatais, a Petrobras é uma delas, ele tem que zelar pela rentabilidade daquela empresa. Se você, por acaso, é um acionista da Petrobras e a Petrobras começa a dar prejuízo porque ela colocou o petróleo abaixo do valor, ela fez alguma coisa, um formato que ela não está tendo a receita que ela poderia ter, você pode processar o conselheiro que foi contra no CPF dele, porque ele está agindo contra. Tem um estatuto isso. Tem no estatuto isso tudo. Vamos lembrar, governo do PT teve o problema dos 42 bilhões comprovadamente subtraídos de uma forma ilícita da Petrobras. Foi furtado da Petrobras, para não dizer outra coisa.
Nós temos o processo nos Estados Unidos, da Bolsa de Nova York, de bilhões também, por ter utilizado a Petrobras de forma política, ou seja, ela deu prejuízo naquela época. Então não vai ser isso que vai acontecer. Outra coisa importante de falar, Petrobras não é monopólio, não era monopólio desde a época do Fernando Henrique. Você pode, eu, qualquer um que tenha condições e tenha técnica, e tenha expertise, qualquer empresa pode importar petróleo, pode importar gasolina, pode importar diesel, pode importar o que você quiser, querosene de aviação, não há problema. Você pode ter uma empresa distribuidora, pode ter uma empresa de refino, não há problema nenhum. O problema é que a Petrobras ainda mantém um preço abaixo do mercado internacional. Então ela consegue ainda ter essa competição mais forte, é uma empresa muito grande. Então são vários fatores que não vai ter um passe de mágica. Vamos lembrar do álcool. O álcool está aí, tem as usinas. Vai para Ribeirão Preto, você pode ter uma usina de álcool, uma plantação de álcool, só que você coloca o preço conforme o mercado te aceita. Então não é só isso que acontece. Então são vários fatores que nós vamos ter que entender. Agora, o preço de governadores é que é um absurdo também. Porque, veja, se São Paulo é 18% de ICMS, por que virou 24% e agora voltou para 18%? Porque é substituição tributária. E a eleição também, né? Vamos lembrar que tem questões políticas nisso tudo. Então são vários fatores, e muito mais do que eu estou falando, inclusive, para você ter uma redução de verdade na questão do combustível. Isso tudo é a OPEP. A OPEP teve prejuízo durante a pandemia, está querendo recuperar o prejuízo dela agora. A Rússia quer vender barato o óleo, quer vender o diesel barato. A China está comprando, a Índia está comprando, o Brasil está querendo comprar, não sei, aí é uma outra questão. E nós temos um grande problema, nós produzimos petróleo, nós temos uma produção bem razoável de petróleo, nós somos autossuficientes em petróleo. Só que o problema é que nós não temos refinarias suficientes. Durante governos passados, por exemplo, Abreu e Lima custou muito, 4, 5 vezes mais do que a refinaria mais cara do mundo. Gastaram muito e produz petróleo para refinar petróleo venezuelano. Nós não temos o suficiente de diesel, nós temos que comprar fora. Nós exportamos petróleo cru, olha que loucura, e importamos refinado, gasolina, diesel, uma série de coisas, porque nós não temos, foi destruída, a Petrobras foi destruída. Vamos lembrar disso? A Petrobras, há anos atrás, foi destruída. E aí, o resultado está aí. Hoje nós temos esse problema e o mundo inteiro tem. Então não tem muito jeito. Você não pode simplesmente dar um passe de mágica e achar que vai resolver. Ninguém vai resolver com passe de mágica. A quantidade de petróleo que o país produz daria autossuficiência para o país se fosse capaz de refinar nessa quantidade esse tipo de petróleo, que é o que não acontece. Então depende muito das variações das cotações do mercado internacional e depende também da variação do dólar, da cotação do dólar no Brasil. O Opinião 2.0 chega ao final, agradecendo ao João Vilela a participação como comentarista, agradecendo a equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12:45 e uma ótima terça-feira para você que você merece.